Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunho, histórias. Então fique até o final que com certeza as histórias que contamos aqui, que as pessoas que nós convidamos contam aqui, com certeza vão impactar a sua vida, vão te motivar, vão te dar aí talvez gerar fé no seu coração, então fique até o final. Se você está pelo nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta também este vídeo. Se você está pela TV Super Sinop, canal 7.1, Deus abençoe você, fique até o final. Convidei e ela aceitou o convite, Rayane Florentino. Tudo bem, Rayane? Tudo ótimo, Fernando. Já quero agradecer essa oportunidade. Falar de Deus é sempre maravilhoso. Que maravilha. Antes de começar, eu falei para ela que eu ia fazer essa brincadeira porque não tem como não fazer, não é verdade? Rayane Florentino. Florentino. Mas na escola, na faculdade, Florentina, Florentina. Demais. Nossa, Cantavam Fernando. muito Florentina de Jesus para você? E que bom que é de Jesus, né? Que bom que é de Jesus. Nossa, mas é muito. Eu cresci ouvindo essa música praticamente. O pessoal fazia muita brincadeira, né? E quando eu era menor eu ficava muito brava. Sério? Primeiro porque o pessoal usava isso pra zoar, né? Pra acabar fazendo ali um bullying. Aí eu ficava muito brava, falava, não é Florentina, é Florentino. Hoje em dia eu já relevo mais quando a pessoa brinca ou quando erra, assim, Mas ainda falam ainda? ainda tem gente que não fala de propósito. Às vezes surge uma brincadeira ou outra, às vezes até no trabalho, mas tem muita gente que confunde. Eu falo Florentino rápido, a pessoa já associa com a música, aí vem o Florentino, aí eu tenho que falar, Meu Deus não, do céu. Você é Florentino parente do... Porque a Florentina como nome mesmo, é a filha do Tiririca. Uma das filhas chama Florentina. Olha, não Por isso da sabia. música que é a Florentina. Essa daí eu não sabia, olha só, a música me perseguiu e eu não fui Muito buscar a bem, origem. é uma filha do Tiririca. Nós estamos num evento da igreja, que é uma comunhão, que é um vôlei, um futebol, enfim, ali da Renovada Church. E para você ter uma ideia como que é sério essa questão de associar com o nome, né? E aí as meninas brincando lá e tem uma menina chamada Andressa. E aí uma outra ela falou assim, Andressa o quê? Aí uma menina, acho que talvez sem pensar, falou assim, Andressa Urach. Aí a outra, não, para com isso. Ficou Misericórdia. ofendida. Por quê? Porque a Andressa Urach, né, atualmente não é uma pessoa que tem um bom testemunho, Sim. vamos dizer assim. Mas a Florentina de Jesus é bom porque é de Jesus. Sim, exatamente, dá pra relevar. Dá para relevar. Para quem não te conhece ainda, quanto tempo está em Sinop? Quem é você? Quantos anos? Conte um pouquinho sobre você. Bom, eu tô em Sinop vai fazer um ano, eu cheguei em maio do ano passado e eu tenho 23 anos, eu sou repórter e eu ainda estou fazendo a faculdade, mas já atuo na área desde o início. E eu vim aqui a trabalho, recebi uma proposta de trabalho, vim para Sinop. A minha família é toda aqui de Mato Grosso do Sul, mas a grande maioria mora ali em Cuiabá. Eu cresci em Cuiabá e eu vim para Sinop por causa dessa proposta. Eu conheço só tem um casal de tios que me acolheu aqui quando eu cheguei, mas eu vim com a cara e com a coragem e tô gostando da cidade, é uma boa cidade. Mas você veio de Cuiabá, nasceu em Cuiabá? Nasci em Cuiabá, fiquei 22 anos da minha Cadê vida o aqui. sotaque cuiabano que eu não estou ouvindo aqui? Não tem. Você não tem sotaque cuiabano? Não tem sotaque cuiabano, boa parte porque a minha família tem origem de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Certo. Então a gente não fala esse cuiabanês e também porque o cuiabano mesmo, assim, o mais jovem, né, a nova geração, perdeu muito o sotaque cuiabano que a gente conhece, que a gente na verdade associa muito o sotaque cuiabano ao sotaque de Poconé. É uma cidade próxima. De Poconé. Exatamente. É Poconé. Exatamente. E também por causa da profissão, né? Eu não posso ter muito sotaque, apesar de ter esse R muito puxado, mas Sim. a gente tem que amenizar ali o máximo possível. Tem que ser um pouco padrão, né? Exatamente. Até porque você não está falando em nome de uma população, de uma região, mas levando informações e notícias para todo tipo de público Justamente. que não tem ali o bairrismo famoso, né? Exato. E se você fala muito dialeto, a pessoa acaba não entendendo o que você está querendo dizer. Verdade. E o cuiabanês é o dialeto aí do pessoal de Poconé, ali de Exato. Cuiabá, Uhum. do Coiabano, Chomano, né? E aí dizem, aí eu vou entrar nesse assunto porque eu acho legal. Me disseram assim, qual que é, o formato da voz, o sotaque, né? Aquele timbre, ou seja, como que o mato-grossense fala? Qual que é a voz do mato-grossense? E aí me falaram uma vez, não, o cuiabano lá, ou o de Poconé que seja, dessa região, é o timbre, é a voz, é o sotaque, é o jeito mato-grossense de falar. Falei, não tem jeito de ser assim,
Porque o mato-grossense ele tem uma mistura muito grande da fala, né? Mato Grosso é um estado que é praticamente um país, né? Então tem gente de todo lugar. Como eu disse, né, a minha família não é de Mato Grosso necessariamente, aqui tem muita gente que veio do sul, do Paraná. Então acaba que a gente, lá em Cuiabá especificamente, a gente perdeu muito até diria até uma cultura, né? Esse dialeto cuiabano é mais uma cultura. Mas os mais antigos, se você, dependendo do lugar onde você for, você ainda consegue escutar esse dialeto. O bom é que a questão de calor você não teve problema, Não. porque Cuiabá, né? Lá é Cuiabrasa. Deus me livre, né? Cuiabá é quente. Bastante. Aqui é muito fresco. Inclusive chove muito aqui. Eu tô assustada que é abril e ainda tá chovendo. Porque é cuiabana falando. Exato, exatamente. Mas aqui eu acho, né, para os meus padrões, é bem fresco aqui. Eu gosto muito do clima de Sinop. Maravilha. A grande pergunta que nós fazemos aqui e começamos o papo de verdade aqui é sobre o encontro com Jesus. Ou seja, quem senta aqui ou que nós convidamos teve ou está tendo em algum momento da sua vida um testemunho, um encontro, enfim, com Jesus. Como foi o seu encontro com Jesus? Talvez, né, você já me conversou um tempo atrás que você nasceu no berço evangélico, você já era cristã de berço, mas de fato, algum dia, em algum momento, você parou e analisou e disse, não, pera lá, estou na igreja, mas eu tenho que confessar Jesus, eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que declarar que Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Quando foi isso? Olha, eu posso dizer que esse verdadeiro encontro com Jesus eu tive há 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio, quase 2. Porque o que acontece? Eu cresci, como você bem disse, né, em um lar cristão. Eu venho de uma família que todo mundo... eu tenho pastores na família, missionários, né, e realmente pessoas engajadas dentro da igreja. A minha mãe, eu cresci com ela me levando para sábados de consagração, obreira da igreja, todos os dias da semana ali, sabe? Mas você crescer em um lar cristão não faz você conhecer a Cristo, de fato. Se você não tiver tem que partir de você. Você conhece a palavra pelo meio que você está inserido. Eu cresci em uma igreja pequena, então não tinha escolinha bíblica. Então eu ouvia a mesma palavra que os adultos. Eu assistia o culto ali junto com a minha mãe, eu ouvia todas essas histórias, mas eu nunca parei para ler a Bíblia. E fui crescendo na igreja, cresci, mas chegou um determinado momento, ali por volta dos meus 15 anos de idade, que tanto por influência na escola, de amigos, quanto também por aquela questão de todo mundo fala que lá é ruim, mas eu nunca estive lá, né? Eu não conheço, falando do mundo, né? Sim. Eu me desviei, cheguei para minha mãe e falei, não quero mais ir para a igreja. E a minha mãe nunca me obrigou, nem me pediu de fazer nada. Ela sempre falou, olha, você conhece a verdade, você conhece a palavra, eu já te instruí. Se você quer seguir esse caminho, você sabe para onde ele vai te levar, mas é a sua escolha. E apesar de ter saído da igreja, eu nunca fui uma filha rebelde, né? Então, nunca dei muito trabalho para minha mãe, mas não estava na igreja. E aí, fui passando ali vários anos da minha vida e eu voltei para os caminhos de Jesus há 1 ano e meio atrás, 1 ano e meio? Finalzinho de 2023, que foi quando Jesus me buscou. Ele me resgatou, assim. E foi quando eu não conhecia apenas o Deus que era pregado nas igrejas, o que eu ouvia falar, o que o pastor ministrava, o que minha mãe falava, mas eu passei a conhecer Deus. Você teve um encontro pessoal. Exatamente. Ele foi atrás de mim. Então foi um momento em que eu, de fato, percebi que eu precisava voltar, o momento em que eu precisava, porque eu encontrei a Deus e falei, eu não conhecia Jesus, eu achava que conhecia, mas hoje eu digo que, de fato, eu tive esse encontro. Você era uma frequentante de igreja. Exato. E não era uma discípula de Jesus, digamos Exato. assim, né? Olha, eu não gosto, e na verdade as pessoas dizem assim, tem pessoas que contam muito a história sem Jesus, enfatizam demais. Às vezes 90% do testemunho é sem Jesus e 10% é com Jesus. Eu acho que isso está errado. Você tem que enfatizar mais a tua vida com Jesus do que a tua vida sem Jesus. Mas para quem está assistindo, e talvez está passando um momento de crise, que talvez foi o que você passou lá,
sei lá, o pessoal sai, faz festa e eu nunca fiz isso, será que é tão ruim mesmo? Você decidiu não estar na igreja e estar, né, nós dizemos, no mundo, enfim. O que você praticava ou fazia que te falou, eu estou desviado, não estou mais na igreja? Quão grave era esse desvio teu? Olha, a gente aprende dentro da igreja, dentro da palavra, né, que não existe essa coisa de um pecado maior que o outro, porém, a nossa natureza humana acaba associando aquela questão de eu não faço mal para ninguém, então logo não estou pecando tanto assim. Mas o grande ponto também que foi o crucial para me fazer sair da igreja é que aos 15 anos eu tive meu primeiro namorado. E aí a gente tem a questão da castidade até o casamento que eu não consegui manter, entendeu? Que eu rompi com o meu primeiro namorado. Mas o namorado era da igreja? Não era da igreja. Você buscou fora da igreja uma pessoa ali, acabou gostando da pessoa. Exato. Enfim, no coração ou no sentimento a gente não manda, não é adolescente, verdade? né? A gente acabou se apaixonando por alguém que não era da igreja e isso fez você se afastar da igreja. Isso. E aí, eu fiquei ainda uns meses tentando, falando, não, vou continuar aqui, mas pegava muito na questão de que eu não me sentia mais digna. Porque você tinha já tido relações sexuais com o seu namorado. Exatamente, não me sentia digna. E aí foi quando eu saí de fato da igreja, e quando eu estava lá no mundo, primeiro que eu tinha muito medo da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito assim, ela sempre foi muito rígida, né? Minha mãe nunca me bateu nem nada, mas ela sempre foi muito rígida. E por conhecer, como eu disse, né? Eu conhecia de fato a Bíblia, porque eu estava ali realmente ouvindo. Sim. Então eu sabia o que eu não podia fazer que, digamos assim, na minha cabeça desagradaria mais a Deus. Então eu não ia para festas, se minha mãe falava não vai fazer tal coisa, eu não fazia, não usava droga, nem nada. Mas tinha essa questão do relacionamento. Sim, do sabe? namoro ali. Exatamente. E nisso eu fui me perdendo, nessa questão. E conforme eu fui ficando mais velha, eu namorei 2 anos esse rapaz. Dos 15 até quase os 18, os 17 e pouquinho. E aí depois eu fiquei solteira e era aquilo esse era o meu pecado, digamos assim, sabe? Estar sempre me envolvendo com alguém, sem compromisso, Sim. sabe? Sempre buscando ali. E depois que você estava com a pessoa, vinha uma acusação na sua cabeça daí. Exato. É aquela questão, o diabo faz você pecar e depois ele coloca acusações na sua cabeça, dizendo, olha, você não vale nada, você é isso, você é aquilo outro. Exato. E assim, o inimigo também usava isso para afetar na minha mente o meu valor como mulher e como pessoa. Porque eu me sentia, como eu disse, né? Eu me sentia indigna de estar numa igreja, de falar com Deus, até mesmo eu cheguei muitas vezes a falar, eu falava para minha família que eu não queria casar, que eu não queria ter filhos, que família não era para mim, mas não era algo que dentro do meu coração isso realmente era algo que eu acreditava. Era algo que hoje eu vejo que o inimigo me fazia acreditar. As circunstâncias. Exato, que eu não queria, mas é porque eu não me sentia digna de ter aquilo. De ter uma família, de ter um marido, sabe? E eu falava, não, eu não quero filhos, não quero família. Olha só. Uhum. E aí você terminou com o namorado e mesmo assim você teve outros relacionamentos ali. Sim. Até você tomar uma posição de voltar para Jesus e falar, não, agora é só depois do casamento que eu vou ter algum tipo de relacionamento com alguém sério, assim, um relacionamento que é para casar realmente. Exatamente. E assim, essa questão do relacionamento, depois que eu terminei com esse rapaz, eu ainda tive um outro namorado, estive com ele por mais 1 ano e pouco, a gente chegou de morar junto, era aquela coisa, não quero casar, mas vou morar com a pessoa, sempre nessa bagunça. E em 2022 a gente terminou e eu conheci uma outra pessoa e eu digo que essa pessoa, não ela, mas não ele, né, no caso, mas as circunstâncias em que eu estive com ele foi o ponto de virada para voltar para Jesus. Porque o que acontece? Esse outro rapaz, a gente não teve um relacionamento sério. Era aquela coisa de indas e vindas, quando dá a gente se vê, sabe? Você estava mais ficando com a pessoa. Exatamente. Só que eu fiquei
perdidamente apaixonada pela pessoa, assim, eu estive, eu fiquei cega, na verdade, de paixão, porque era uma pessoa que tinha suas qualidades, todo mundo tem qualidades e defeitos, mas que hoje eu vejo que não agregava em nada, sabe, na minha vida, me trazia mais momentos ruins do que bons. Mas você teve uma conexão com ele e isso, você ficou meio que dependente dele, talvez. Totalmente, praticamente totalmente dependente, assim, essa pessoa ditava como era meu humor, como eu ia me sentir, tudo que acontecia. E aí, eu fui levando essa situação por querer muito um relacionamento com essa pessoa e querer muito a questão de, finalmente agora eu, entre aspas, amo muito alguém a ponto de querer uma família, que eu preciso muito disso, e quando isso se rompeu, que eu ouvi da boca dele que a gente nunca ia passar do que a gente era, meros ficantes, né? Aquilo me destruiu por dentro. Porque eu já vinha assim, Fernando, acumulando coisas da minha infância, questões ligadas à rejeição, à falta de amor e até uma certa negligência, que esse término, digamos assim, desencadeou isso de uma forma pior. Então, tudo aquilo que eu já vinha carregando desde a minha infância se potencializou com essa nova rejeição, digamos assim. E foi o momento em que eu comecei a ter sentimentos muito ruins sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu valor. Foi o momento em que eu comecei a falar para mim mesmo que eu não queria mais estar viva. Que a minha vida era só tristeza, ninguém me amava, ninguém ligava para mim. Toda vez que eu tentava alguma coisa com alguém, toda vez que eu me aproximava, eu era rejeitada. Eu sou uma pessoa mais tímida do que eu pareço ser. Então eu tenho um pouco de dificuldade de fazer amizades, por exemplo. Então aquilo também... Se abrir, conversar com as pessoas. Exatamente. E aí eu fui me isolando e eu comecei a odiar tudo, Fernando. Não odiar no sentido de querer fazer mal, mas de não gostar. Eu comecei a odiar o meu trabalho, que na época era o que eu mais amava. Eu comecei a odiar minha faculdade, eu não queria mais estar com a minha família. Você não tinha mais razão de viver? Não tinha mais. Pensou em tirar a própria vida? Diversas vezes. Mas tentou em algum momento de fazer alguma coisa? Vou pegar aqui, vou fazer alguma coisa específica, ou só vê no teu pensamento isso? Via no meu pensamento, mas eu nunca cheguei a tentar por causa da minha família. Eu tenho 3 sobrinhos, né? E eu pensava muito nas crianças. Em como isso seria chocante para eles. Que tinha uma ligação muito grande. Exato. Vocês tinham. Os meus sobrinhos, eles são... Eu tenho eles como meus filhos. Assim, amo muito, muito mesmo. E eu pensava muito no choque que isso ia ser para as crianças. E pensava também em como isso poderia fragilizar a minha mãe. Entendi. Então você teve uma situação de que a criança, adolescente, jovem, uma ausência talvez de... Lógico, eu digo assim porque as pessoas entregam aquilo que elas têm. Exato. Elas dão aquilo, né? Você entrega aquilo que você tem. Talvez pai, mãe, teu pai morava com vocês? Não. Você não teve um pai ausente? Meu pai foi presente até certo ponto. Entendi. Hoje a minha relação com meu pai é ótima, Mas você teve um momento que não foi tão presente Exato. assim. Então você sentiu falta do seu pai também. Muito. Então isso também já encadeou alguma questão da tua alma estar ferida ou triste por alguma situação de paternidade, por exemplo. Exatamente. Então paternidade te trouxe também esse agravante, vamos colocar assim. Então, aliado a essa questão de falta de dedicação de amor às pessoas, te entregar esse amor, esse cuidado. Um relacionamento que não deu certo. Você se entregou para uma pessoa, você teve, logicamente, uma ligação de alma com essa pessoa, declaração de amor, enfim, não deu certo. Aí você partiu para um outro relacionamento que também não deu certo, Exato. chegou a morar junto com a pessoa, Exato. que não deu certo, também rompido. E aí você encontrou uma terceira pessoa e essa pessoa, ela não queria muita coisa com você, mas foi justamente essa, talvez pela forma que ela lidava com você, que você se apaixonou muito mais por ela. Exato. E no término desse relacionamento, um término não é fácil para ninguém, aí vem um sentimento muito ruim no seu coração. Exatamente. Exatamente. E sem isso. Jesus? E sem Jesus, você começa a imputar o seu valor a partir do que as pessoas
falam de você, ou pensam, ou deixam transparecer. E aí você começa a criar uma ideia de si mesmo, onde você assume o que as outras pessoas, né, dizem, falam, enfim. E aí foi nesse momento em que eu tava assim, um momento péssimo da minha vida. Esse finalzinho aí de 2023. Caiu numa depressão? Não chegou. Eu não sei se eu cheguei a estar depressiva, mas deprimida. Deprimida bastante. Muito, muito, Relacionamento muito, com as pessoas isolou. Não queria mais ter contato com ninguém. Se eu pudesse me isolar numa caverna, eu faria. E aí, a minha irmã, ela sempre me chamando. Mais velha que você? Mais velha, minha irmã mais velha. Ela sempre falando, vamos na igreja, né? Ela frequentava uma igreja perto da minha casa, frequenta ainda, da minha casa lá em Cuiabá. E ela sempre falava, vamos comigo e tal, não sei o quê. E eu, não quero e tal. E aí, um dia, essa história, ela até me emociona porque é muito bonita. Eu já trabalhando na minha área, né? E um dia eu tinha que fazer uma reportagem sobre fé dos caminhoneiros. Eu não me lembro exatamente a situação, mas era basicamente sobre isso. E eu encontrei, em uma parada de caminhão assim, um caminhoneiro que era pastor. Olha só. Pastor. E aí eu cheguei, conversei com ele, pedi para ele falar da fé dele. E aí no final, eu falei para ele, olha, será que o senhor poderia ler uma passagem da Bíblia pra gente pôr na reportagem? Aí ele, posso e tal. E ele abriu, é só Deus que faz essas coisas, ele abriu naquela passagem que fala das 99 ovelhas que o pastor deixa para buscar uma, né? E quando ele estava lendo aquilo, eu comecei a pensar, eu conheço essa passagem, né? E sabe quando assim, uma coisa passa batida? Já é um texto que eu já ouvi. Exato, mas passa batida e você nem... Você não levou em consideração o que significava de fato. Exatamente. E aí eu troquei contato com ele, porque ele queria saber quando ia passar a reportagem. Aí ele pegou meu número, né, pra eu avisar ele. Beleza. Passou-se alguns dias, esse mesmo pastor mandou assim no meu WhatsApp, oi, tal, quando que vai sair a reportagem? Ó, escuta, eu queria falar uma coisa pra você, queria te fazer uma pergunta. Aí eu, pode falar, né? Você sabe o valor de uma joia? Falou bem assim. E aí eu, na hora, eu não entendi. Falei, não, como assim, né? Que joia exatamente, né? Aí ele perguntou de novo, você sabe o valor de uma joia? E eu falei, não, qual é? E aí ele perguntou pela terceira vez, mandou no WhatsApp, você sabe o valor de uma joia? E foi a última vez, eu falei, não sei. Aí ele falou assim, nesse mundo existem muitas joias muito caras, mas você é uma joia muito preciosa para Jesus. Olha só. Que não existe valor no mundo que pagaria o seu valor. E ele mandou isso no WhatsApp, o homem nem me conhecia e aquilo mexeu comigo. Eu, nesse momento conturbado da minha vida, pensando que a minha vida não tinha valor para ninguém, para nada. E ver essa palavra E ver essa palavra. E aí eu lembrei na hora da passagem que ele tinha lido das 99 ovelhas. E assim, aquilo me arrebentou por dentro, porque como que é essa passagem? É o pastor que, tendo as suas ovelhas ali sãs, sadias, ele percebe, ele tem um monte de ovelhas, mas ele percebe que está faltando uma. E ele vai atrás, ele deixa essas outras em segurança, claro, mas para buscar aquela que está machucada, que está perdida, que está ali acabada. E aquilo mexeu muito comigo. Você sentiu que era você, essa era a ovelha. Exatamente. Era eu, né? Eu senti, essa palavra não foi por acaso, sabe? E aí, minha irmã, de novo, vamos na igreja. E nesse dia, era um domingo, falei, vamos. Aí eu cheguei lá, a gente foi conversando, e eu com a minha irmã, né? Eu ouvi a palavra e naquele dia eu decidi voltar para Jesus. Mas não foi exatamente aí que eu realmente voltei para os caminhos, porque eu voltei para a igreja, passei a frequentar de novo, inclusive eu passei muito tempo orando ali, porque era aquilo, eu não me sentia digna, eu me sentia impura, eu me sentia suja, então passava muito tempo ali tentando me purificar de alguma maneira. Sim. E aí um belo dia, isso já fazia ali uns 2, 3 meses, que eu tinha voltado para a igreja instituição, mas sim, não frequentar os cultos. Exato. Quando eu acabei caindo de novo no pecado. E aí eu fui orar, pedir perdão, né?
fui orar, pedir perdão a Deus e eu comecei, e não era mais um pedido, oh Deus, me perdoa porque eu errei, me purifica, não. Era uma angústia muito grande, Deus, eu não sei por que eu faço isso. Comecei a falar, eu não sei por que eu peco, eu não sei por que é justamente esse pecado. E aí, eu comecei a falar, inclusive, quando eu tive esse rompimento do relacionamento, eu fiz terapia. Fui no psicólogo para ter um acompanhamento psicológico. E aí eu comecei a falar exatamente as mesmas coisas que eu falava com o meu psicólogo. Eu falava, eu tô buscando uma validação, um amor, eu não me sinto amada. Então eu busco isso nesses momentos ali, nessa coisa momentânea, porque eu não me sinto amada. E aí naquele momento eu estava ajoelhada assim na minha cama, orando. Foi quando eu ouvi, eu senti, eu não sei explicar, mas foi muito claro assim dentro do meu coração, Deus falando, mas eu amo você. Olha só. Eu te amo, eu entreguei o meu filho, a vida do meu filho por você. E eu falo que esse foi o momento em que eu tive o encontro, de fato, com Deus, que foi quando eu entendi que eu ouvi sobre o Deus dos exércitos, o general de guerra que vence batalhas, que é vitorioso, mas eu nunca tinha ouvido sobre o amor, sabe? Naquele momento eu entendi que Deus ele não dá amor, ele não aprendeu a amar, Deus é o amor. Amém. Sabe? E naquele momento eu me senti abraçada e foi o momento em que eu percebi que não tinha mais outro lugar onde eu poderia estar que não fosse na presença de Jesus e voltar correndo para Ele, assim. Que maravilha. É. Importante que você teve vou falar assim, essas ajudas, né? Imagina, numa matéria que você foi fazer, numa pauta, alguém, por uma questão, olha ao tema da matéria. Exato. E geralmente, caminhoneiro, assim como o pessoal do rodeio, geralmente tem lá o seu amuleto de sorte, sim, ou a sua religião, digamos assim. E você encontrou um pastor lá no meio dos caminhoneiros, que por motivo da matéria liberou uma palavra sobre você, dizendo que você de fato era amada, você era uma joia preciosa. Aquilo ali já começou a trabalhar no seu coração, o Senhor já começou a trabalhar no seu coração. Aí a sua irmã também foi um instrumento, uma agente do Senhor, sim, ali, para também te levar ali a voltar ali, dar os passos, mesmo que com dificuldade ou errando, né? E aí você decidiu realmente dizer, Senhor, eu estou aqui, eu sou isso, né? Você diz quem era você. Exato. E Ele mostrou quem ele era. Exatamente. Então foi um encontro com o Senhor que você teve. Muito forte, muito forte. E assim, parando para pensar, a minha vida por si só é um milagre, sabe? O inimigo tentou muito contra a minha vida já na barriga da minha mãe. O que acontece? Minha mãe sempre gostou de contar essa história, mas eu sou resposta de oração da minha mãe. Porque a minha mãe já tinha minha irmã mais velha, mas por N motivos elas não tinham convivência. E aí um dia ela orou e falou assim, Deus, eu quero uma filha que seja minha companheira. É você e a sua irmã? Exatamente. E aí só tinha a sua irmã? Só tinha minha irmã. E a sua mãe fez uma oração querendo, exato, ter mais um filho? Exato. Ela falou assim, eu queria uma filha que fosse a minha amiga, que fosse minha companheira. Olha só. E aí não demorou muito tempo, ela descobriu que estava grávida de mim. Só que o que acontece? Nessa época minha mãe estava ali num período de fica, não fica na igreja, e o inimigo acabou tentando atacar a ela, e creio que também contra a minha vida, mas a minha mãe, desde o começo da minha gestação, ela teve um descolamento de placenta. Olha só. Onde o médico falava para ela, não dou 2 semanas para você sofrer um aborto. Porque ela teve mais de 3 centímetros de descolamento de placenta. E aí o médico falava, olha, não vai segurar, você vai perder o bebê. E aí conforme eu fui crescendo, o médico ia falando, olha, sua filha vai ficar cada vez mais pesada no útero, vai ficar cada vez mais perigoso. E se você não tiver um aborto, pode ser que ela nasça prematura, por causa desse descolamento. E minha mãe sempre fazendo acompanhamento médico. E ela também, nessa época, ela morava lá em Jaciara, que é a cidade do meu pai. E ela se juntou com a minha avó paterna, Dona Zelina,
que é uma mulher assim de oração, uma mulher fervorosa. É a tiazinha do coque lá. Exatamente. As irmãs do coque. Ela é baixinha, ela deve ter 1,50 de altura, mas pensa numa mulher de Deus. E aí se juntou para fazer uma campanha de oração, para fazer uma campanha mesmo, para que Deus permitisse que eu nascesse. Foi uma campanha para que eu nascesse. E aí eu vim, não nasci prematura, nasci de 9 meses, a minha mãe teve, sim, algumas complicações pós-parto, mas ficou tudo bem. Aí, só que eu nasci uma criança alérgica a tudo que você imaginar. Eu tive língua geográfica, então qualquer coisa que eu comia sangrava a minha boca, eu tinha dificuldade de falar ali mesmo. Sim. Isso pequenininha ainda, né? Mas aí, de novo, a minha mãe entrando com essa campanha de oração com a minha avó, ficava internada há muito tempo, Deus me curou. E aí, quando pensa que não, que estava tudo certo, isso eu ainda... Isso com quanto tempo? Isso com 2 anos de idade. 2 anos. 2 então, anos. teve lá uma questão uma possibilidade de um aborto, oração fervorosa lá, ok, nasceu. Nasceu com alguns probleminhas. Exato. Quando você tinha 2 anos, começou a dar essas questões ali. Exatamente. E aí, também durante esse meio tempo, lá por um ano e meio, 2 aninhos ali da minha vida, eu tive uma queda. Eu caí da cama, a minha mãe me deixou assim na cama e ela foi fazer alguma outra coisa. E nessa época era só eu e a minha mãe, né? Eu pequenininha, minha irmã não morava com a minha mãe, então tava só eu e ela em casa, minha mãe foi fazer alguma coisa, eu fiquei na cama e eu me desequilibrei da cama e caí de testa, assim, no chão. Se você olhar bem, eu tenho até um furinho aqui assim na testa, ó, isso é a marca da queda. E na hora que eu caí, eu fiquei apagada, desacordada, né? Minha mãe me levou para o hospital e o médico falou, olha, do jeito que ela caiu aqui, era para ela ter morrido. Tanto que o meu crânio, ele não rachou nem nada, mas ele amassou, assim. Acho que porque pequenininho, o osso não é tão duro. Sim, aquela famosa moleira, né? Exato. Então, amassou realmente o meu rosto, aqui assim na testa, e eu não tive sequela, nada. Não tive sequela motora, cognitiva, nem na fala, nada. E aí, isso nos primeiros 2 anos de vida, assim. Então, a minha vida por si só é um milagre. E eu estar aqui é um milagre. E aí, passei depois por todas essas coisas, né? Mas não tem jeito. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, né? O inimigo pode até tentar, mas ele não consegue. Amém. E aquela questão, né, que a gente sempre diz também, existe uma história a ser percorrida ainda, né? Nós não sabemos da história. Imagine, por que você veio para Sinop? Né? Um convite para trabalhar em Sinop, está fazendo faculdade aqui ou é à distância? Aqui. Eu estou fazendo à distância. À distância, ok. Fazendo à distância, trabalhando aqui na cidade. Então, olha só, né? Frequentando uma igreja local aqui, né? Buscando ali a comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra. Então, você não está em Sinop por acaso. Com certeza. Né? Você não está gravando esse bate-papo por acaso porque tem alguém assistindo que talvez teve uma decepção amorosa, talvez teve uma situação, talvez uma mãe que teve aí um problema na gestação ou está tendo um problema na gestação. Então, talvez esse testemunho, a tua história aqui é a resposta de Deus para a vida de alguém. Com certeza. Né? E assim, essa parte da minha vida em que eu estive deprimida, isso, querendo ou não, é algo que o inimigo ele sempre tenta utilizar contra mim. Porque eu hoje digo que me sinto curada dessa questão emocional, dessa dependência que eu tinha pela validação, né, de masculina, por querer um amor que eu não recebi, porque hoje eu entendo que, além de ter um Deus a quem eu sirvo, eu tenho um Pai. Amém. Então, hoje isso não me atinge mais. Mas muitas vezes, aqui em Sinop, depois que eu vim pra cá, eu percebo que Deus tem trabalhado muito na minha vida nessa outra questão. Porque que, querendo ou não, eu tenho pouca família, então eu passo boa parte do tempo sozinha. Então, a solidão, ela vai te apertando ali. Ela te coloca numa posição onde é só você. É só você e a sua mente.
E você trava muitas vezes uma batalha contra a sua mente, contra, às vezes não a sua mente, né? Às vezes até mesmo setas que o inimigo vai lançando ali, você vai absorvendo. Então, quando eu vim pra cá, na minha visão, eu achava, né, que Deus estava trabalhando, e acho que isso também, mas essa questão de realmente ser fiel. Porque como é você, quando você está ali com a sua família, você tem tudo que você conhece, seus amigos, mas eu te trouxe para uma cidade nova, são novos desafios, era algo que você sempre queria, porque eu sempre falei para minha mãe. Eu saí de casa com 19 anos para morar com esse meu ex-namorado e depois eu nunca mais voltei. Depois que não deu certo, eu fui morar só. E aí eu sempre falava, mãe, eu vou morar sozinha, eu quero ter uma carreira de sucesso, quero independente. sair. Exatamente. Quero sair de casa. E aí era aquilo. É algo que você sempre me pediu, é algo que você trabalhou para isso, é algo que você conquistou. Como é a sua fidelidade comigo agora? Né? Agora que você tem tudo que você queria, mas você não tá mais com a sua família, é aquilo, né? Então, como você vai ser fiel a Deus? O Senhor se colocando, eu sou suficiente para você? Exatamente. Você, e não só questão de Deus ser suficiente, mas você realmente consegue arcar com as escolhas das suas decisões, aquilo que você me pede? Olha só. Você pediu algo pra mim, eu te dei, e aí? Sabe? Então, é aquela coisa de quero ser independente. Será que você é? Sabe, Deus, né, ministrando ali no meu coração, eu te criei, eu te dei a vida. Né? Será que você realmente ainda... Porque essa questão com a paternidade também influenciou muito na forma como eu queria ser. Eu não quero depender de ninguém, eu não quero, né? Eu sou independente, não quero ter um marido, porque, enfim. E aí vem Deus e quebra isso dentro de mim. Você pode até não querer depender de pessoas, mas você depende de mim, porque eu sou seu criador. Verdade. E Deus me fez perceber que eu dependo de outras pessoas, sim. Não da forma ruim da dependência, mas do contato com o ser humano, da amizade, de ter um laço. Por isso que os contatos e o famoso network te levam para longe. Exato. Né? Pode te levar para muito longe. E assim, o seio familiar também, porque era uma coisa que até pouco tempo atrás eu não dava muito valor. Porque você acaba não tendo, né, por várias questões ali, você acaba pensando, minha família me fez mal em determinado momento, ou então alguma coisa aconteceu que eu sou chateada até hoje, se eu for pra longe é a melhor coisa que acontece. E aí quando você tá realmente longe, você percebe que são as pessoas que mais importam na sua vida, sabe? Verdade. Então, e aí Deus tem trabalhado isso dentro de mim e também, assim, Deus continua trabalhando essa questão de que eu não sou o que me falavam, o que eu ouvia ou o que o inimigo me fez acreditar. A minha vida tem um valor. Uma vez, inclusive, na igreja, aqui já em Sinop, eu tava meio mal, assim, sabe? Naqueles dias que você acaba tendo uma crise, digamos assim, uma recaída nessas crises depressivas, assim. E aí eu fui pra igreja num culto de jovens. Fui pra igreja, ali na presbiteriana, e o pastor, nesse dia, eu nunca vou me esquecer dessa ministração. Nesse dia, o pastor, acho que é Bruno o nome dele, ele estava ministrando sobre a cruz. Foi uma ministração sobre a cruz. Então ele abriu lá em Lucas e ele começou a trazer os detalhes da crucificação. E Deus foi ministrando ao meu coração não só essa questão do amor, né? Porque se você for ver em detalhes, o sofrimento de Jesus foi muito. E só por amor que ele passaria por algo assim. E aí foi ministrando aquilo no meu coração e eu passei a mensagem toda. Eu estava assim sentada, eu olhava para o lado, eu falava, meu Deus, eu vou desabar de chorar aqui. Eu me segurando aqui, eu falava, Jesus, eu vou chorar. E eu olhava para o lado, ninguém, né, tava esboçando muita reação. Eu falei, ai meu Deus, eu vou ficar aqui na minha, né? E sendo ministrada. Meu coração ardendo e palpitando a mensagem toda, desde que ele abriu, desde que o pastor abriu a Bíblia até o final. E aí lá no final, depois dele ter ministrado, ter trazido todos esses detalhes, ele foi lá em João, acho que eu esqueci agora o capítulo, mas lá em João, Deus amou ao mundo de tal maneira, e aquilo ali foi, digamos assim, o fim pra mim, sabe? Nossa, e ali eu chorei. Como se não fosse suficiente Deus me pegar ali, me amassar e falar, olha, minha filha,
eu vou te fazer tudo novo. Ali ele já ministrando no meu coração. O pastor começou a chamar jovens para ir lá na frente. Olha, você que está se sentindo assim, venha, vamos orar por você e tal. E eu estava sentindo de ir lá. Só que muitas vezes eu penso, eu não vou me deixar me enganar pela minha emoção. Eu tô querendo ir lá na frente por emoção, porque eu quero receber uma oração, eu quero ser abençoada. E fiquei lá, e eu chorando no meu lugar, assim, ó, desabando de chorar. Segurando para não ir. Segurando para não ir. E aí, uma hora o pastor começou a falar algumas coisas muito específicas, assim, você que tá passando por momentos ruins, que tem pensado coisas ruins sobre a sua vida, tem pensamentos contra si mesmo, vem aqui na frente. Eu falei, meu Deus, não é possível um negócio desse. Falei, não vou ficar aqui na minha. E aí o pastor falou bem assim, tem uma moça aqui. Olha só. Tem uma moça aqui que Deus está me dizendo que é para você vir aqui na frente, porque você que já pensou em atos ruins contra a sua vida, você que se encontra em um momento de passando por depressão, ansiedade. Ele foi falando assim, eu não Só não lembro. chamou teu nome. Exatamente. Eu não me lembro bem, porque na hora você fica muito anestesiado, Sim, né? Só quem sim. sente ali o Espírito Santo sabe. E aí eu falei, meu Deus, sou eu, vou ter que ir lá na frente, meu Deus do céu. Aí eu fui, assim, já chorando muito. Aí o pastor olhou pra mim e falou assim, olha, Deus, manda te dizer uma coisa. Você não precisa morrer, porque Jesus já fez isso por você. Uau. E ali foi, digamos assim, o segundo encontro que eu tive com Jesus, assim, de realmente pensar, a minha vida tem um valor. Amém. Eu não só tenho pessoas que me amam, a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, mas Você é amada. Exato. Mesmo se eu não tivesse amor de ninguém, Fernando, se hoje todo mundo me odiasse, o amor mais importante, mais puro, mais forte do universo eu tenho. E, assim, de graça. Pela graça. Porque eu acredito, Fernando, que não exista nada nesse mundo que eu possa fazer para merecer o amor de Deus, porque eu sou pecadora. Nada que eu faça seria suficiente para merecer o amor de Deus. E mesmo assim... Por isso que é imerecido, né? Exato. A graça é imerecida, o favor é merecido. Exatamente. E tem pessoas que não querem ainda, né? Essa graça. Na verdade, é que não conheceram. Não conheceram, porque eu falo que a pessoa que tem realmente um encontro de fato com Deus, com Jesus, não tem como ela não querer isso. Porque, assim, é como eu me sinto, sabe, Fernando? Pra mim, não existe algo que eu... assim, pra mim, a retribuição mínima e, ao mesmo tempo, a máxima, que é o mínimo e o máximo que eu consigo fazer, é amar a Deus de volta. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de Deus, do Evangelho, onde há uma troca. Eu vou orar a Deus para que Ele me abençoe. Deus me abençoa, por isso eu o amo. Deus me deu tal coisa, por isso eu o adoro. Mas não é. Deus me ama tanto que o mínimo e também o máximo que eu posso fazer é amá-lo de volta. E entregar o meu coração completamente apaixonado, completamente quebrantado por Ele. Sabe? Não é uma troca de Deus faz por mim, logo vou fazer por Ele. É a troca do amor, sabe? Por isso que Jesus fala quando... eu sou meio ruim das passagens, tá? Fica tranquila, vai lá. lá. Quando o pessoal pergunta assim, qual é o principal mandamento, né? E Deus fala, Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas. E por quê? Porque muitas vezes a gente coloca... coisas acima de Deus, e por isso a gente começa a fazer essa barganha. Ah, Deus, eu te amo, mas eu quero tanto um carro que eu vou colocar isso acima desse amor. Mas a partir do momento que a gente coloca o nosso amor em Deus sobre qualquer coisa, não tem algo que você queira mais, sabe? Não é o carro do ano que... assim, claro, ter uma vida confortável, Fernando, Quem não quer, né? ótimo, Claro, com certeza, é ótimo. Mas, na minha concepção, isso não deveria ser o foco, a coisa principal que um cristão quer. O cristão, na minha opinião, ele tem que querer amar tanto a Deus como Deus o ama. Impossível a gente atingir esse amor de Deus, mas eu acho que querer amar a Deus e buscar cada vez mais amar a Deus. Porque quando você busca cada vez mais amar a Deus, você vai querer fazer o bem para as pessoas, você vai querer servir na igreja, você vai querer servir a Deus. As outras coisas, elas vêm naturalmente, sabe?
Então, eu começo a falar desse amor de Jesus, eu que me sinto, assim, resgatada pelo amor. Amém. Pra mim é sensacional, assim. Deixa eu perguntar sobre a sua profissão. O que te levou a escolher o jornalismo? Olha, o jornalismo, ele caiu... E se tem alguma conexão com esse amor de Jesus também aí? Assim, até hoje eu não sei exatamente. Teve uma situação já aí que alguém, um pastor numa matéria, te entregou uma palavra. Foi. Assim, o que eu acredito... Porque, assim, o jornalismo, ele caiu meio que no meu colo. Assim, quando eu estava no ensino médio, eu sempre gostei muito de escrever. Eu me arrisquei ali a escrever alguns livros, inclusive. Sério? Quando eu era mais jovem. Já publicou livro? Não, nunca publiquei. Mas tá, e tem uns rascunhos ainda aí. Exatamente, tem. Vou publicar e em breve, livros estarão sendo vendidos. Em primeira mão. É. Pois é, e eu sempre gostei muito de escrever. E aí um dia eu tava conversando com um amigo na escola. E eu falei, eu queria trabalhar com alguma coisa nesse sentido. E ele me deu essa ideia, por que você não faz jornalismo? Porque daí você consegue trabalhar com site, revista, escreve, né? E foi o que eu decidi fazer. E tanto que eu comecei a trabalhar escrevendo. O meu primeiro emprego foi em site, depois fui para revista, e só depois que eu fui pro telejornalismo. Aham. E aí, só que assim, eu acho que o que mais me manteve na minha profissão foi o contato com as pessoas. Porque, querendo ou não, no jornalismo você tem contato com gente que você nunca em outra situação você teria. Eu mesmo não teria, sabe? Quando eu teria a oportunidade de estar... São pautas distintas, diferentes, inusitadas, você não tem nem noção. Exatamente. Boas e ruins, às vezes. Eu mesmo, eu sempre gostei, desde que eu comecei, né, de fazer pautas agro. Só que eu fui uma pessoa que eu fui uma criança que cresceu em casa. Eu nunca tive, tipo, sítio de vó, alguma coisa nesse sentido. Então, quando na minha vida eu teria a oportunidade de estar no meio de uma plantação de soja, alguma coisa assim. Então, assim, esse contato com as pessoas. Só que, muitas vezes, eu percebo situações onde Deus me coloca para falar ou para ouvir outras pessoas, coisas que vêm dele, né? Hoje mesmo eu estava gravando com um produtor, tem uma produção de bananas ali em Santa Carmen. Aham. E ele começou a contar a história dele e ele se emociona muito, né? Falando que ele só tá ali porque Deus o ampara, porque Deus o ajuda. E ele começou a conversar comigo depois que a gente gravou, que muitas vezes ele tem vontade de desistir, porque é muito complicado. E ali eu comecei a conversar com ele, olha, mas não desiste. Vem as dificuldades, mas eu já me coloco no meio, né? A pregadora do evangelho, tira o microfone de lado. É por aí. Não desiste, muitas vezes a gente está assim, passando por dificuldades, mas Deus vai dando apoio, e se Deus te colocou isso aqui na sua mão é porque você tem que ir, se Ele está te abençoando. Eu fui falando assim. Pronto. E aí depois eu parei e falei, meu Deus do céu, mas por que eu falei todas essas coisas? Eu nem sei, né, se é isso. Então, depois eu acabo percebendo assim, situações onde Deus me coloca para falar com pessoas ou para ouvir, né? Como foi no caso desse pastor, né, que leu essa mensagem, coisas de outras pessoas. Eu sou apaixonada pelo Evangelho, sou apaixonada por Cristo, sabe? Amém. E eu quero muito poder falar de Deus. A minha mãe, ela prega. Desde sempre a minha mãe prega. As mulheres da minha família, no geral, são ministras da palavra, né? Minhas tias, enfim. Cantar você não canta, não? Olha, já cantei. Olha. Mas hoje em dia já não tenho mais voz para isso. Então, eu sinto isso muito, muito ardente dentro de mim. Não estar dentro exatamente da igreja pregando, mas pregando para outras pessoas. É na sua profissão. Exato. Eu tenho aprendido muito agora, nesse tempo que eu voltei a fazer um curso teológico. Tinha feito um curso pequeno, de 2 anos, agora estou fazendo um de 3 anos. À distância também, pela faculdade da IPR, lá de Cianorte. Legal. Online. E aí teve uma matéria agora que eu estou estudando sobre educação cristã. Uhum. Até comentei num outro programa aqui. Existe aquela questão do secular. O que é religioso, né? O que é da igreja, o que não é da igreja. O que não é da igreja é secular. Então, a sua profissão é secular? Pera lá, será que é secular mesmo? Não. Você é uma filha de Deus amada 24 horas por dia. Exato. Você com o microfone na mão ou sem o microfone na mão,
Você é alguém que tem que transmitir, exalar o perfume, sabe, ser uma agente transmissora da palavra, do amor do Senhor. E lá numa matéria, obviamente, só se você não quiser, você pode ser uma transmissora dessa palavra, né? Com toda Uma certeza. pregadora da palavra ali. Com toda certeza. O Senhor chamou para nós para isso, né? Para nós irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho. E aí, esse todo mundo é Santa Carmen, é uma matéria, Exato. é uma outra matéria. Então, nós temos que não pensar nessa questão do secular e do religioso, por exemplo. Mas você é uma filha amada em qualquer lugar que você está. E qualquer lugar que você está é uma possibilidade, né? Existe aquela frase famosa, diz assim, pregue, se possível, use as palavras. Né? Você por si já está falando de Jesus. E quando você abre a boca, você tem condições de falar muito mais do Senhor, enfim, através de um conselho, de uma palavra, de uma oração. E eu acho que é isso que o Senhor chamou. Exato. Eu espero que sim. Se for, estou no caminho certo. Eu não sou uma repórter cristã, eu sou uma discípula de Jesus que, de vez em quando, exerce a profissão de repórter. Pega o microfone e vai fazer as suas entrevistas. Exatamente. O que você achou mais difícil na profissão? Ou que é mais difícil na sua concepção? Você está estudando ainda, mas já está trabalhando. Olha, eu acho que no meu caso é trabalhar essa questão, como eu disse ali no início. Timidez. Né? Exato. Eu sou uma pessoa muito mais tímida do que parece, porque assim, aqui a gente está em um número pequeno, né? Mas quando eu tenho que falar para muita gente, ou então quando eu estou com uma pessoa que, querendo ou não, a gente vive num mundo onde, né, algumas pessoas são consideradas mais importantes que outras. Então... Títulos, né? Exato. Às vezes, cargos importantes, Exato. né? Quando eu estou com uma pessoa que tem um título, um cargo maior que o meu, eu sempre fui muito medrosa, assim, de falar alguma coisa errada, a pessoa se chatear, me interpretar errado. Então, o mais difícil foi abandonar essa questão da timidez, de não querer falar com as pessoas. E uma coisa que também eu sempre falo, a minha dicção, sabia? Eu descobri recentemente que eu tenho a língua presa, mas que eu aprendi a falar assim. Então, a título de curiosidade, né? Mas eu acho que esse contato com as pessoas mesmo, saber o que fazer, como me portar. E nesse meio, como eu trabalho com jornalismo agro, principalmente, foi entender o nicho mesmo, para não falar bobagem, sabe? Para não falar abobrinha. Porque tem sempre os termos... Tem, muito termo técnico. Exatamente. Exato. Depende o assunto, Exato. o tema... Tem detalhezinhos ali técnicos que só quem é da área que vai saber. Vai saber. E aí, se você não estiver atenta, você acaba cometendo umas gafes ali que não dá para passar. E o que você espera aí do futuro? Olha, pro futuro, se você me perguntasse isso há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu diria que eu queria estar em uma casa boa, com uma carreira boa, enfim, deslanchando aí, fazendo sucesso, sendo reconhecida nacionalmente. Mas hoje em dia, eu digo que as minhas perspectivas para o futuro, elas são assim, eu quero aquilo que Deus quer para mim. É claro que eu espero uma família, né, marido, filhos, um emprego bom, estar em uma casa boa, uma vida confortável. Mas hoje eu quero o que Deus quer para mim. E eu quero me aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Para você ter uma ideia, eu estava todo esse tempo na igreja, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu conhecia todas as histórias, se você me perguntasse, mas eu não tinha lido nada. Eu conhecia do que eu ouvia falar. E aí, depois que eu voltei, eu comecei a ler de fato a Bíblia, então eu leio praticamente todos os dias para ver o que realmente está escrito e como isso está sendo passado. E eu, honestamente, quero o máximo possível falar de Jesus e desse amor, pregar o verdadeiro evangelho. Não o evangelho que vai me dar isso, aquilo, não. Mas o evangelho que é amor, que é justiça, que exige renúncia, que exige mudança de vida e que salva. Que da mesma forma que Jesus me salvou, Ele pode salvar outras pessoas. Eu espero ser um agente de Deus na vida de outras pessoas. Amém. Quem é Jesus para você? É tudo. Jesus é salvador, é redentor, Ele é purificador. A gente nunca vai deixar de ter pecados, mas hoje eu sei que eu sou filha de Deus e que por mais que eu peque, por mais que eu erre,
Ele está sempre ali para me ajudar, para levantar, para me ajudar a caminhar com Ele. É Senhor, além de tudo, é Senhor, a quem eu devo respeito, a quem eu devo honra, mas é Pai, com quem eu posso conversar, com quem eu posso desabafar, com quem eu posso falar, Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de um apoio, eu preciso de estar, que o Senhor esteja aqui comigo. Então, hoje Deus para mim é tudo, Jesus para mim é tudo, tudo, tudo. Que maravilha! Ela não é a Florentina de Jesus, é Florentino. Exatamente. Que bom, que maravilha. Eu gostei do papo, viu? Eu também adorei. Falar de Deus é sempre Maravilhoso. Uma bela história. Espero que você aí tenha ouvido. Compartilhe então esse nosso bate-papo, tá? Curta aqui, se inscreva no nosso canal. Você que está pela TV, então, continue nos assistindo aqui. Temos agora 3 horários, 2 noturnos e 1 sábado de manhã por enquanto. Enquanto meu xará Fernando libera aí os horários, vamos colocando o nosso programa no ar. Minha amiga, obrigado, viu? Agradeço por você ter aceito o convite. Eu que agradeço por essa oportunidade e espero que a minha história tenha ajudado mais pessoas a se encontrar com Jesus de fato. Amém. Queria que você pudesse fazer uma oração para quem está em casa. Claro. Vou fechar os olhos. Deus, nesse momento, Senhor, depois de termos nos reunido aqui, Senhor, em Teu nome, em Tua presença, Senhor, eu quero Te pedir para que o Senhor toque o coração dessa pessoa, Senhor, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, Jesus, que ouviu essa história, que se comoveu, que se identificou, Senhor. Meu Deus, da mesma forma que o Senhor foi até mim, que o Senhor me resgatou e que o Senhor mostrou que ainda estava ali por mim e que eu poderia voltar, que eu poderia voltar para os seus braços, Senhor, que o Senhor resgate essa pessoa que está sem perspectivas, sem esperança, essa pessoa, meu Deus, que precisa de Ti e que não sabe, que não percebeu ainda que aquilo que falta na vida dela é a Tua presença, Senhor. Que o Senhor traga bálsamo para esse coração, que o Senhor mostre e que o Senhor revele esse grande amor que eu encontrei, Senhor, e que todos que estão nos assistindo possam encontrar também. E que o Senhor abençoe a vida de cada um que nos assistiu até aqui. Amém. Amém. Minha amiga, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço. Maravilha. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.